pouquinho de atenção nos anúncios publicitários que você vê em jornais, revistas ou na televisão, e você vai notar que são mensagens com um visual muito sofisticado. Um leitor comum talvez não saiba dizer como esse visual é produzido, mas percebe quando um panfleto, um cartaz ou uma capa de revista não tem uma cara profissional. Chamamos de design gráfico a área do conhecimento que desenvolve recursos e técnicas para produzir páginas e que sejam ao mesmo tempo atraentes, bonitas e agradáveis de ler. Aqui você vai aprender a usar dois recursos de design para montar um panfleto: a divisão do espaço e a tipologia. Na história do design gráfico, existem diversas pessoas que tentaram criar uma ferramenta que facilitasse o trabalho de organização da página. Uma dessas pessoas foi o arquiteto suíço Le Corbusier, que criou um sistema chamado modulor. Falando de uma maneira bem simplificada, Le Corbusier partiu das proporções de um homem de 1,90 m e fez subdivisões proporcionais até chegar num sistema de diagramas. Os cálculos feitos pelo arquiteto são extremamente complicados, mas acabaram deixando o ensinamento muito simples. Partindo da área branca da página, faça uma grade regular usando linhas horizontais e verticais. Depois, apague alguns pedaços dessas linhas, de modo a criar divisões assimétricas, mas que tenham relações lógicas entre si. Daí, é só decidir o que você vai colocar em cada uma dessas divisões da página. O sistema de módulos é tão eficiente que qualquer que seja a divisão, de um jeito ou de outro, sempre acaba dando certo. A tipologia é outra área do design gráfico e estuda a estética e a funcionalidade das letras impressas na página. Neste vídeo, vamos estudar três conceitos: legibilidade, visibilidade e combinação de letras. Você já deve ter notado que a maioria dos impressos usa dois tipos de letras, as chamadas letras com serifa e as letras sem serifa. Letras com serifa têm as hastes moduladas e um acabamento nas extremidades. As letras sem serifa têm hastes uniformes e não têm acabamento nas extremidades. As letras com serifa, por causa da anatomia que têm, acabam criando mais variação de claro e escuro numa coluna de texto. Por esse motivo, elas têm mais contraste e, consequentemente, têm mais legibilidade. Já as letras sem serifa, por ter um desenho mais reto, têm menos variação de claro e escuro. Na página, elas funcionam como uma espécie de massa compacta e, por isso, têm mais visibilidade. Compare essas duas colunas de texto e perceba como as letras com serifa são mais agradáveis de ler. Agora compare esses dois títulos e veja como as letras sem serifa se destacam mais. Então, aprenda a regra. Quando o texto é curto, pode ter mais visibilidade, daí você usa a letra sem serifa. Quando o texto é longo, precisa de mais legibilidade, então você deve usar letra com serifa. Para dar ao seu layout um visual mais parecido com o que fazem os designers gráficos profissionais, você pode usar algumas regras de combinação de letras, como essas. Combinar uma parte do texto grande com outra pequena. A cor deve ser usada na letra menor para que a composição fique mais equilibrada. Combinar uma parte do texto pesada com outra leve. Use as cores mais chamativas na parte mais leve para equilibrar com o peso da outra parte. Você também pode combinar letras de estilos completamente diferentes, como, por exemplo, letra manuscrita e letra de forma. O contraste entre elas cria um impacto visual. Mas atenção, tome sempre o cuidado de não misturar letras muito rebuscadas, porque o resultado provavelmente vai ser a poluição visual. Mas se você fizer questão de usar uma letra mais rebuscada, para não errar é fácil, combine-a com outra mais simples. Quando for fazer o seu panfleto, siga este passo a passo.
Primeiro, faça o diagrama da sua página. Depois, divida o diagrama em áreas assimétricas. Decida onde vai colocar cada texto e imagem. Escolha letras com serifa para os textos mais longos e letras sem serifa para os textos mais curtos. Se você puder usar cor, escolha até 3 cores e coloque-as nas partes que merecem chamar mais atenção. Está pronto o seu panfleto. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre linguagens visuais, acesse o blog do Media Lab. O endereço é medialab.wordpress.com. Obrigada!